Buenas, gurizada. Acabou o jogo, 3-0 para o Brasil. Como já era de se esperar que o Brasil ganharia pelo menos no mínimo de 3 gols. Há quem apostasse em 4-0, né? Até seria, né? Na verdade, deveria ter sido, né? Se não fosse o árbitro anulasse o gol, que não deveria ter sido anulado, entendendo que ali foi um trançapé que o Vini fez no zagueiro, que na verdade ele tentou agarrar o Vini, por isso que ele caiu. E aí tirou o hat-trick do Vinícius Júnior, que igualaria ninguém menos que Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo. Vini Júnior também igualou Pelé como sendo o jogador que fez 4 gols em Copas do Mundo. Somente Pelé tinha feito, agora Vini Júnior igualou o Pelé. E foi um jogo muito foda, acho que foi a melhor partida do Brasil até agora. Marrocos, Haiti e Escócia. Essa agora, que jogou contra a Escócia, foi a melhor partida do Brasil. Melhor até do que Haiti. Melhor até do que a partida contra o Haiti. Vini Júnior jogou muito bem, né? Foi o Superior Play of the Match, né? Que é o jogador, o homem do jogo, né? Fez os 2 gols. Fez 3, na verdade, só que como eu falei, né? O árbitro anulou um. E além de anular, ainda numa ocasião ele tinha dado um tiro de meta onde era escanteio. Não sei o que aconteceu, mas enfim. Aí a regra diz que o VAR só pode interferir se o árbitro der o escanteio. Não se ele der o tiro de meta errado, mas vai entender essas regras doidas, né? Mas enfim. O Brasil jogou bem pra caramba. Claro que houve alguns erros sim, mas jogou muito bem em vista dos outros jogos. Tô falando comparando os outros jogos. Douglas Santos, como sempre, eu elogiei ele nos 3 jogos aí que eu fiz os vídeos. Esse é o terceiro que eu tô elogiando. Que ele tem feito uma Copa do Mundo foda demais. Um dos melhores jogadores que o Brasil tem ali é o Douglas Santos. Ele faz corretamente, entrega o que a posição dele pede. É um jogador assim excepcional. Na parte do lado direito do Brasil, onde tinha um problema ali, devido a lesão do Wesley e tudo, e Ibanez não jogou tão bem e tal, aparentemente o Danilo deu conta do recado ali. Aparentemente o Danilo jogou muito bem ali naquela área, ali naquela parte. E acho que é até interessante manter o Danilo, apesar que ele tomou um cartão amarelo, mas agora será os 16 avos de final, então se ele tomar outro amarelo, não importa, porque nas quartas de final o cartão é zerado também, né? Enfim. Então acho que seria bom e é interessante deixar permanecer o Danilo ali naquela posição. Já na posição que foi um mistério, todo mundo aguardava para isso, para ver quem ficaria no lugar do Rafinha, se seria Ryan ou Luiz Henrique. O Ryan se mostrou ali um exemplar substituto. Vamos dizer assim, um exemplar substituto. Claro, o Rafinha tem qualidade, tudo tal, mas essa Copa do Mundo o Rafinha não jogou tão bem. Não tem jogado bem o Rafinha nessa Copa. Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Aí. Não jogou bem o Rafinha nessa Copa. E o Ryan entrou tão bem, mas tão bem, que basicamente ninguém sentiu falta do Rafinha. Não se sentiu falta do Rafinha. Ele entrou bem ali, fez a pressão ali que resultou no primeiro gol do Brasil, com a conclusão ali do Vinícius Júnior. E ainda voltar para defender, é um jogador jovem, veloz, forte. E na minha opinião,
tem que deixar ele. Não tem que colocar o Rafinha de novo, não. O Rafinha seria uma opção. Entendeu? Ele vai voltar, claro, mas voltar como opção. Quando já não der pro Ryan mais, talvez colocasse ali o Luiz Henrique ainda, para depois o Rafinha. Ou então talvez colocasse o Rafinha para testar de novo, mas acho que seria bom até colocar o Luiz Henrique para depois colocar o Rafinha. Porque o Luiz Henrique no segundo tempo, ele sempre entrega. Ele sempre entrega. Então se colocasse o Ryan e ele entrar no jogo como ele entrou hoje, do jeito que ele entrou, com a raça, com a garra, tudo que ele fez, e depois o Luiz Henrique colocando ele como um sangue novo nesse segundo tempo, ele sempre entrega no segundo tempo, dá muito bom. Do que colocar o Rafinha que não entregou. Não entregou o que ele... Não entregou ainda nos jogos que ele fez. Aquele Rafinha do Barcelona que faz a diferença. Bruno Guimarães fez um jogo, uma partidaça também. Jogou muito bem. Deu as assistências ali para os gols. Deixa eu ver outra coisa aqui. Deixa eu lembrar. O Alisson, né? Que eu até falei no jogo passado que deveria tirar ele e colocar o Ederson. Aparentemente ele melhorou, deu uma melhorada. Mas é muito melhor um Alisson do que um Bento, né? Óbvio, né? Mas o Alisson fez grandes defesas ali. Foi bem. Uma coisa que o Brasil... só uma coisa, na verdade. Duas coisas, na verdade, que eu acho que o Brasil deu uma dormida, vamos dizer assim. E tem que arrumar pelo menos uma coisa ali. Se tu perceber, depois da pausa para hidratação, né? A parada técnica ali, pausa para hidratação. Chamam de parada técnica, mas é pausa para hidratação. A pausa para hidratação, depois que aconteceu ela, o Brasil... ele, sei lá, parece que ele meio que dormiu, desativou alguns minutos. Vamos colocar aí uns 10 minutos. Não, 10 minutos não. Uns 8 minutos, vai. Que a Escócia veio para cima, começou a fazer pressão, também logo depois que anularam aquele gol roubado, né, do Vinícius Júnior, roubaram esse gol dele. Era para ele ter feito um hat-trick. Parece que meio que deu vida, um sangue para a Escócia, sei lá, uma motivação, um ânimo. Eles vieram assim, começaram a fazer pressão e começou a haver muitos escanteios ali, muitos escanteios. Começou a ter ali a bola aérea, o Brasil começou a ter problemas. Então é nítido isso, que o Brasil tem um probleminha ali na questão da bola aérea. Tem que arrumar isso. Acho que esse é o único ponto... assim, a se falar do jogo de hoje. Também analisando os outros jogos, tá? Mas isso daí, no jogo de hoje, acho que é o único ponto a se falar. Já agora tratando-se de Neymar, né? Neymar que entrou ali para ter os seus minutos. Digamos que a bola quase que não chegou nele, né? E ele também tentou buscar jogo. Ele ainda deu um chute no gol. O goleiro pegou. Tentou dar um passe ou outro, mas não tem muito... Não tem como avaliar muito, porque ele jogou só 15 minutos. E nesses 15 minutos, ele não ficou 15 minutos inteiro com a bola no pé. Se ele ficou aí, se ele ficou 3 minutos com posse de bola, é muito. É muito. Se ele ficou 3 minutos com posse de bola, é muito. Entendeu? Então, não tem como... fazer uma avaliação assim, desse jeito não dá, acho que para a Copa ele não tem como, mesmo porque o Brasil vem melhorando a cada jogo, não sei se vocês perceberam, a cada jogo o Brasil vem melhorando. Na estreia ele entrou meio perdido contra o Marrocos, depois melhorou um pouquinho, aí contra o Haiti já entrou diferente, contra a Escócia já entrou bem diferente. É outro Brasil, do Brasil da estreia, que começou ali os seus primeiros 25 minutos, por exemplo. Para o Brasil de hoje, é um Brasil totalmente diferente. Essa pressão de bola que
que era muito característica, e é muito característica ainda, que quem fazia muito era o Igor Thiago, agora é perceptível que todos eles estão fazendo essas pressões para roubar a bola e fazer os gols. Inclusive tem saído muitos gols assim na Copa do Mundo de pressão em cima do goleiro ou do zagueiro. E. Caramba, perdi o raciocínio. O que eu ia falar agora? Porra, perdi o raciocínio aqui, peraí. Foi da pressão de bola. Ah, lembrei. Então, e o Brasil, ele tem pressionado essa bola. Acho que isso daí é uma característica, assim, que esse Brasil do Ancelotti tem feito muito bem. E os gols têm saído assim, dessa forma. E falei também do Neymar, né? Lembrei. Então o Neymar não tem muito o que falar dele. Claro, é um gênio, é um craque, é um cara que numa bola ele pode fazer a diferença. Ainda tem alguns jogos ainda para jogar pela frente. Provavelmente em um desses jogos ele entre como titular. Ele entrou assim no final só para dar uns minutinhos para ele. E acredito também que o Ancelotti colocou ele só para poder aliviar a pressão da mídia. Porque na verdade é o que eu falei, o Neymar estava sendo preparado para o mata-mata. O Neymar não ia jogar a fase de grupo, ele estava sendo preparado para o mata-mata. Só colocou ele para aliviar a pressão da mídia e para ele, tipo, sentir para ele mesmo, tipo, ufa, tô na Copa, pisei, joguei meus minutos, atuei num jogo, do que, tipo, entrar num mata-mata já pressionado que tem que ganhar aquele jogo. Entendeu? Então ele entrou num jogo que já estava ganho, entrou num jogo aonde não tinha que fazer muito. Se ele fizesse, ele ia dar um passe ou outro, tentar fazer um gol, enfim. O Endrick também entrou, também, que provavelmente as pessoas e a pressão também, porque existe muito essa questão da pressão da mídia, da pressão da torcida, tá? Mas claro que o técnico decide, mas tem essa questão da pressão, e às vezes o técnico ele age pela pressão. Então o Endrick entrou ali numa posição improvisada. Até achei estranho o Endrick entrar ali naquela posição improvisada. Não é ali a posição dele. A posição dele ali é de 9, né? É no lugar ali do Matheus Cunha. Que inclusive o Neymar jogou ali na posição do Matheus Cunha, de falso 9. E vinha buscar jogo e tal. E falando em Matheus Cunha também, Matheus Cunha tá fazendo uma Copa do Mundo boa também. Foi responsável também por um gol. No jogo passado também ele fez o gol dele. Fez os 2 gols. Hoje ele fez um. Então 3 gols e o Vini tem 4. Então o Vini é o artilheiro. Depois vem Matheus Cunha. E sinceramente, se o Brasil jogar desse jeito que tá jogando aí, desse mesmo jeito que ele jogou hoje, nos outros jogos, como eu falei, o Brasil tem até condição de chegar até uma semifinal. Pode ser até que ganhe? Pode, que o futebol como é que é? Não é improvável, é imprevisível. O futebol é imprevisível. Mas eu gostei muito desse jogo do Brasil, muito mesmo. Esse jogo do Brasil eu achei muito foda, entendeu? Todas as peças ali certinha, entendeu? Basicamente não teve defeitos. O único defeito que eu vi que teve tipo, depois da pausa para hidratação, uns 7 ou 8 minutos ali, quando a Escócia fez uma pressão ali, e quando teve as bolas aéreas, que a Escócia, é isso que ela queria, uma bola aérea para poder fazer um gol, motivar os jogadores para poder ir para cima e tentar empatar ou virar a partida. Mas foi um jogo foda, um jogo muito bom. De todos que o Brasil fez, foi o melhor. Então, é isso aí. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, comente. Vale. Nos vemos prontos.